Escolher entre duas coisas ruins é fácil. Eu escolho a menos ruim. Escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. Eu escolho a boa e descarto a ruim. O difícil é escolher entre duas coisas boas. Porque com certeza eu vou abrir mão de uma. Então me conta aí. Você tem fome de quê, Laura? Então, eu tenho, assim, eu estou emocionada de estar falando com você. Primeiramente. Coisa boa, né? Porque você é uma pessoa, assim, muito iluminada. Você está sendo usada por Deus para auxiliar muitas pessoas. Então... Todos nós estamos. Mas eu estou fazendo a minha parte. Mas igual a você, que põe a cara no mundo, porque você não está especificamente só para mim, é no mundo. Sim, é verdade. Para mostrar que nós precisamos ser um pouquinho do que você faz, ser forte. Essa é a minha missão. Pois é. É mostrar para vocês que vocês são tão capazes ou mais do que eu ou que qualquer outra pessoa. Ai, é muito bom estar falando com você. Né? Se é possível para uma pessoa no mundo, é possível para qualquer uma. Com certeza. Né? Então, vamos lá. Vamos assimilar isso, porque o nosso tempo é pouco, né? Isso, vamos lá. Eu passei por vários processos na minha vida. Espera só um pouquinho, Laura. Me fala, assim, a primeira coisa que eu quero saber. Você tem fome de quê? Sim. Eu tenho fome da compreensão da seguinte situação. Eu, no momento, eu faço parte de uma doutrina. Eu faço parte da doutrina Vale do Amanhecer. E na minha caminhada que eu vim, tudo isso que eu falei, Deus me mostrou e me encaminhou para lá, para o Vale do Amanhecer. Comecei a compreender que eu sou uma pessoa que eu não sou da religião católica, evangélica, porque eu fui procurar em vários lugares Deus para tentar compreender quem Ele era, o que Ele era na minha vida. E Ele me levou até o Vale do Amanhecer. Legal. E nessa minha compreensão, eu estou lá já há 1 ano, trabalhando, tudo mais. Lá a gente, não sei se você conhece, mas lá a gente trabalha no auxílio na caridade e trabalha em trabalhos desobsessivos. É uma linhagem parecida aí com os outros que eu também não tenho compreensão. Entendeu? Esse mundo, para mim, há 1 ano é muito novo. Tá, isso aí é o meu. Aí, nesse período, o que eu vinha buscando? Na minha vida, eu estou profissional estética, fiz uma pós-graduação e agora estou numa outra pós-graduação de metodologia do ensino superior. Só que nesse período eu tenho sempre tive necessidade de auxiliar as pessoas. Por quê? As pessoas vinham até mim com os seus problemas. Isso eu comecei a compreender dentro da doutrina agora o que eu vim para fazer. Legal. Tá. Eu vim para auxiliar, para ajudar. Isso eu já tenho essa compreensão. Então você já entendeu o que é isso? Sim, já entendi. E faço com muito amor. Legal. Lá dentro da minha doutrina. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão lá, tem todo um processo de auxílio, trabalho desobsessivo, piriritará. Só que nós não somos somente o espiritual, nós somos o físico. Eu preciso ganhar o meu dinheiro. Sim. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu era cabeleireira, me transformei em esteticista e tudo isso envolve mexer com as pessoas, né? Sim. No meu entendimento, na minha compreensão, parece assim que a espiritualidade falou assim, não, para um pouco, você não vai atender mais ninguém. Por quê? Eu era uma pessoa que eu ganhava meu dinheiro muito bem. E agora eu não tenho mais esse dinheiro que eu ganhava. Quem praticamente coloca esse dinheiro dentro de casa é o meu marido. Então, e você tem fome de quê? Eu não entendi ainda.
Ou do que Então, você tem fome? a minha fome é de compreender, aí tá. Eu tinha medo de que esse meu auxílio ficou assim meio perdido, porque eu queria avançar. O que era avançar? Trabalhar não mais na estética de emagrecimento, trabalhar com essas terapias que você faz. Tá, entendi. Entendeu? Então, Entendi. eu tô voando porque eu não tenho essa compreensão. Tá, mas se você. Mas vamos lá, eu ainda não entendi. Eu preciso que você tenha lucidez sobre o seu processo. Porque Entendeu? você está confusa. Tô Mas você demais. precisa se clarear. Não sou eu que Ai, preciso. Eu já entendi. Mas você não aham. entendeu. Se você não entender, não adianta nada. E tá saindo tudo de você. Você tem fome de quê? O que é que você quer? Eu quero esse entendimento de que isso que eu estou vivendo agora, Hum. eu posso dar continuidade no meu lado físico, financeiro. Porque eu estou auxiliando as pessoas lá no local onde eu estou. E como é que você acha que você pode fazer isso? É nisso que eu estou perdida. Não, você sabe. Você já me respondeu? Pois é. Como é que você acha? Eu quero. Aí tá. Aí lá dentro a espiritualidade fala assim, filha, se você quiser voar, você pode voar. Agora, se você não pode é querer andar e voar. Você já viu algum animal, algum pássaro voar, andar e voar? Não. Aí eu fico. Aí o que eu coloquei na minha cabeça agora? Que eu vou fazer o curso. Vou fazer o curso, porque como a gente trabalha com energias espirituais, aí lá fala assim, você não pode cruzar a corrente. Aí eu fico pensando, se eu fizer o teu curso, é essa a minha dúvida também, tipo assim, se eu fizer teu curso, é um cruzamento de corrente? Você quer andar ou quer voar? Ai, meu pai. É a sua decisão, Flor. Nesse caso, é voar, é abrir a gaiola. Só que abrir a gaiola implica em bater no peito e assumir a responsabilidade do voo ou ficar com a gaiola fechada. Então, como eles falam mesmo, ouve seu coração. Ouve o seu Então, assim, é um coração. processo. Mas tipo assim, para atender as pessoas, então eu vou ter que decidir, ou eu ficar lá ou eu auxiliar no plano físico. Eu não sei se eles vão como é que vai ser isso, porque vai depender do seu próprio desenvolvimento, Laura, né? Porque você vai ter que você está querendo uma coisa, você está querendo você está querendo segurança. E segurança a gente não tem. Você quer controle. Você quer controlar. E essa segurança, se você quer segurança, você não está tendo confiança. Mas eu estou trabalhando isso. Então você tem fome de quê? De tanta coisa. Entende? Se você já decidiu que você vai fazer o curso para trabalhar com isso, porque você tem duas opções, tá? Ou ficar lá com auxílio e continuar trabalhando com a estética, que não tem nenhum problema. E você colocou uma coisa que não faz o menor sentido, tá? Que é o seguinte, isso foi uma coisa que você criou dentro de você, uma crença, que não faz sentido. Que é, agora que eu comecei a auxiliar espiritualmente, eu não estou mais ganhando dinheiro, porque ali eu não estou auxiliando espiritualmente, porque eu estou cobrando. É isso? Não, na verdade, assim. Por que não vai mais os clientes? Ai, meu pai. Espera aí rapidinho que meu celular tá querendo descarregar. Por que os clientes não vão mais? Então. Porque você acredita que lá na estética você não está trabalhando com a espiritualidade. Você separa. Eu trabalho com espiritualidade até quando eu estou na fila do banco.
Para mim não tem o espiritual separado do físico. Isso é uma coisa que as pessoas estão criando que não faz o menor... Enquanto tiver essa divisão, a vida das pessoas vai parar. Não tem nada a ver, não é separado. É essa compreensão que eu estou buscando, entendeu? Que não existe nada separado. Mas você já fazia isso. Você que resolveu acreditar de um jeito que não é o real. Eu tenho certeza que não foi isso que a espiritualidade falou. Eles não falaram isso para você. Não. Você criou isso dentro de você, uma crença que não faz sentido. É porque é tanto falatório, tanto fala assim, que às vezes a gente se perde. Em vez de você escutar o seu coração, você está escutando a falatório dos outros, que estão tão perdidos ou mais. Estão perdidos ou mais. Então, o que uma coisa tem a ver com outra? Porque se você já decidiu que vai... Porque você tem as duas opções. Ou você continua com a sua estética e faz o trabalho de auxílio gratuito. E se isso te faz feliz, tá tudo bem. Só precisa mudar a crença de que você, na estética, não é espiritual. Porque a hora que você entender que lá na estética é tão espiritual e amoroso como em qualquer lugar... Quando você oferecer todo o seu capricho, todo o seu amor, recebendo aquela pessoa que está mais feia, porque ela acredita que quando ela sair de lá, ela vai sair mais bonita, e você oferecer amor para ela naquilo, e fizer com muito carinho, acolhendo, porque ali na estética ela fala de dores, ela fala de tristeza, ela fala de problemas que ela tem dentro da casa dela, e aí você pode usar todo o seu amor e o seu carinho e cobrar pelo seu trabalho, porque você tem o seu trabalho. E esse trabalho é servir. Servir ao quê? Ao que o outro precisa. Se naquele momento o que ele precisa é a estética, sirva. É o seu serviço. O trabalho dignifica o homem, se o trabalho for digno. É indigno o trabalho? Não. Então por quê? E você dá tudo que você tem, entender que ali é tão espiritual quando você está fazendo comida na sua casa. Eu não estou aqui neste momento, eu estou fazendo um trabalho espiritual, ainda que eu não esteja trabalhando numa terapia espiritual, tida como espiritual. Na recepção é espiritual. O guarda que fica na porta é espiritual. É um guardião, embora ele esteja manifesto no formato de um humanoide, ele está ali guardando. Ou então, você escolhe trabalhar com terapia, segue esse e vai orquestrando conforme o vento, né? Vai ajustando as velas conforme o vento. Você não precisa largar uma coisa para começar outra. Você vai continuar lá na sua doutrina do Vale do Amanhecer, entra no curso, vai fazendo, vai compreendendo, vai colocando para eles, no momento adequado, eles vão falar, filha, isso cabe aqui com a gente, isso não cabe. Agora é um momento de você decidir se é isso, se é isso. Ou não, pode ser que eles queiram agregar valor, porque eu tenho um monte de gente que fez o curso com a gente e que hoje leva, por exemplo, alguma técnica para dentro do centro. E orienta todo mundo. Olha que coisa legal, que pode ajudar. Mas depende de cada egrégora, depende de cada... Não egrégora porque a pessoa é ruim que não quer deixar. Não, porque cada casa... Tem algumas casas, elas são muito mais voltadas para tratamento de cirurgia espiritual. Outras casas são mais para processos obsessivos. Outras casas têm uma egrégora mais de firmeza, de luta, de enfrentamento. Então, vai depender do próprio movimento fluídico da casa. E não necessariamente... Então, isso é um cruzamento de egrégora. Vai depender... Né? Porque as pessoas, os seres de luz, eles trabalham em conjunto. Eles não trabalham separados. Eles não se faccionam. Quem se facciona é o mal. O bem se une. Mas às vezes é por linha de trabalho, entende? Entendi. E aí vai depender, sim. Mas você não precisa escolher entre uma e outra. Não neste momento. Não se angustie, você só vai estudar.
E aí depois você vai decidir naquilo que o seu coração mais... E assim, eu já expliquei aqui uma vez que assim, escolher entre duas coisas ruins é fácil. Eu escolho a menos ruim. Escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. Eu escolho a boa e descarto a ruim. O difícil é escolher entre duas coisas boas. Porque com certeza eu vou abrir mão de uma. Né? Mas eu tenho uma missão a cumprir. Eu quero ficar no meu prazerzinho ou eu vou fazer o que eu vim para fazer? Nesse sentido que eu comecei a pensar. Então, faça o que tem que ser feito. Estude, se observe, para de ficar escutando tudo que os outros estão falando, entre em contato com a espiritualidade que te ampara, entre em contato com os guias, entre em contato com os seus guias, com o seu mental superior, com o que o seu coração diz, assuma a responsabilidade de fazer o que quer que seja com amor, que todo o resto lhe será acrescentado. Mas você não pode querer ter a segurança. Você precisa ter, antes, a confiança. Dá o teu primeiro passo com fé. Só dá o teu primeiro passo com fé. Tô aprendendo. Não espera o caminho inteiro ficar pronto. Não espera ver o último degrau da escada. É só o próximo passo. E a escada vai se abrindo pelo caminho. Entenda que você tem um monte de processo, assim como eu, assim como todo mundo. Sim. E coisas vão acontecer no meio do caminho. E processos vão startar. E eu vou lidar. Eu vou ter ferramenta para fazer isso. E tem coisas que eu vou resolver, outras coisas eu vou evoluir. Eu vou melhorar, eu não vou excluir. Eu vou ter ferramentas para lidar com esses meus processos evolutivos. Então todo mundo fala, o abandono. O abandono é uma coisa que eu tenho que resolver. O único jeito, ninguém vai fazer um tratamento e a pessoa vai parar de se sentir abandonada. O único momento que ela vai parar de se sentir abandonada é quando ela parar de se abandonar. Quando ela para de se abandonar, ela não vai mais se sentir abandonada. Esse é o processo evolutivo. Essa é a evolução. Não é um problema que tem que ser exterminado. É uma questão que tem que ser evoluída. É o ser em evolução. É se amar. É amor próprio. Isso aí é não me abandonar. Isso eu comecei a compreender agora, a partir desse ano, que eu me abandonei, pelo que eu não tinha compreensão, eu me abandonei em 2013. Tá, mas agora você já aprendeu. Deixou de ser inocente. Já. Porque a inocência leva a gente... É infantilidade. Quem é inocente, né? Criança. Sim. Então tem pontos que nós ainda somos inocentes. Ainda estamos em evolução em alguns pontos. E é assim que é. A pessoa não foi ruim, o outro não foi ruim. Eu fui inocente, ainda criança, em evolução. Eu amo esse meu pedacinho criança. Acolho e falo, vamos lá. Você só era uma criança, agora vamos crescer. Essas compreensões... acolher mesmo essa criança, é isso que eu quero dizer. Já comecei, esse 1 ano que eu estou dentro do Vale, que ele está me auxiliando, porque, na verdade, nesse processo todo, quando eu procurei, eu encontrei outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo que eu te encontrei, eu acho que como eu estava nessa busca, já a espiritualidade me mandou lá para o Vale. Pronto, você é médium, você é daqui, você foi convidada. Fui convidada, amei. Era o que eu estava buscando, assim, algumas compreensões na minha vida, e lá eles me auxiliaram muito. Essa parte aí que você falou, hoje eu tenho, esse 1 ano que eu estou lá dentro, eu tive a compreensão de que eu me abandonei. Hoje eu tenho essa compreensão. Hoje eu já não sou mais aquela pessoa, hoje eu sou essa pessoa mais forte. Aí, só que aí eu ainda estou sendo tratada, eu preciso ainda compreender algumas coisas. Então, é estudando que você vai compreender. Os perdões já foram dados a quem precisava. Então, hoje sim, eu, graças a Deus, eu estou bem. E os perdões que você tem que pedir, você já pediu? Já. Para todo mundo? Já. Na verdade, ainda falta uma pessoa. Então, eu creio, assim, que está sendo preparado. E detalhe, ela não precisa te perdoar, tá? Sim, essa compreensão eu tive. Tá? Não.
A Cada um gente pode precisa. pedir o perdão, mas eu não tenho, o Sim, outro não tem obrigação. Se ele fizer, ótimo, alivia para ele e para nós. Mas pode ser que ele ainda esteja no processo de ingenuidade, infantilidade, birra. sim, E aí ele não, ele está no processo dele. Dentro desse sim. processo ainda é birrento, criança, marrenta, mesmo que seja um adultão, tá? Porque a gente também faz isso, normal. Então, É, a gente está crescendo. Então, precisa desse trabalho todo, né? É muito fácil ser terapeuta e falar para o outro fazer. A gente precisa fazer a nossa lição de casa, né? na Então, ó, verdade, na vou verdade, te dar uma dica, Laura. ah, A gente assiste o workshop de radiestesia. já me Ah, inscrevi. isso, assiste. Por quê? A radiestesia é uma técnica energética, mas não tem nada de espiritual, tá? Sim, Nessa radiestesia, depois, quando vai para o manoterapeuta, a gente amplia para olhar para campos espirituais. Então, dentro do processo de radiestesia, não é espiritual, então não tem cruzamento de egrégora. sim. Porque é energético, é equilíbrio energético, limpeza de blocos, desfazimento com o tempo, claro, cada um no seu tempo, maior, menor. Então, tem gente que vem criando blocos muito densos desde a infância. Então, vai trabalhando na radiestesia, aquilo vai como se fosse uma bexiga, assim, vai esvaziando aos pouquinhos, e vai eliminando, avaliando, se percebendo, e aquilo vai ficando mais fácil. Outros, com muita facilidade, a gente resolve, porque são menos densos, menos difíceis, mais simples. Às vezes a gente já ganhou consciência, só tem o bloco lá, preciso só desfazer, é fácil, porque eu já tenho consciência sobre o processo. Mas não adianta só ter consciência com a cabeça. A nossa cabeça é só 5% nosso Sim, racional. Todo o resto é inconsciente. Não adianta querer resolver o inconsciente com 5%, né? Então, o tratamento energético, ele atua exatamente aí. Então, assiste o workshop de radiestesia. Se você quiser participar, vir fazer parte de uma turma com a gente, não é espiritual. Pode ser um caminho para você já ter uma ferramenta, para já começar a trabalhar, até ganhar alguma coisa, e que não tem o cruzamento de egrégora. Então, você tira essa angústia desse momento presente. E aí, devagar, você vai se percebendo e vai entendendo isso, enfim, como que vai tocando o seu coração. Às vezes a radiestesia já é um baita caminho para você trabalhar e continuar lá no lugar onde você está, sem ter que fazer essa escolha. Ou pode ser que você estude, avance, e aí lá você sinta mais para frente, mais preparada, mais harmonizada do energético. O espiritual você já está cuidando. E o energético? O espiritual cuida do espiritual, no energético quem cuida? A hum, radiestesia vai te ajudar, entendeu? E aí entendi. não tem essa mistura. E aí você caminha com esse processo lá na frente com mais tranquilidade, mais consciência. Você vai entendendo como decidir um pouquinho mais para frente. Dá o seu primeiro passo com fé. Tá É, bom? tá bom. Então tá bom, querido. Um beijo para Rondônia. Ô, Tchau, tchau, tchau. tchau. E Então, aí? Andresa, eu Fome de sigo você força? bem. E acho que força foi a palavra que veio, assim, Tá. porque por que será que eu coloquei força? Eu Pois é. tenho artrite reumatoide Tá. já há 30 anos. Eu já fiz até, desculpa, a apometria com vocês e acabei não fazendo o curso, que era uma coisa até que eu gostaria, mas que não foi possível. Mas por que eu falo força? Porque eu tenho dificuldades em lidar com uma situação que você já lidou muito bem, que é Hum, de relacionamento com a mãe. hum, A minha mãe ficou viúva em 1990 e foi exatamente quando começou a minha artrite. E a minha artrite começou por causa da morte do meu pai. E aí, durante esse período, na verdade, a artrite não começou por causa disso, né? Mas ela tinha já alguma coisa energética, já algum bloco energético aí que não foi resolvido. hum, E nesse período, ela se tornou muito dependente dos hum. filhos. E ela quis que eu construísse uma casa no fundo da casa dela. E eu acabei vindo morar aqui Tá. com os meus filhos, meu marido, e eu fiquei cuidando dela. E depois quem ficou viúva fui eu. Eu fiquei viúva aos 40 anos e acabei tomando conta dela. Mas o nosso relacionamento nunca foi bom. Quando Uhum. você fala em perdões, são coisas que
mexem muito comigo, porque eu tenho dificuldade em perdoar por tudo que eu passei e ainda passo, porque o nosso relacionamento, além de ser muito complicado, ela tem uma predileção por um irmão meu que tá com um problema sério físico hoje em dia. Então tem muita coisa envolvida. E hoje, meus filhos casaram, foram embora, eu fiquei aqui só nós duas, e eu já não vejo mais como sair dessa situação, né? Porque ela ficou dependente de mim. Eu não dependo dela, eu poderia sair, mas eu não tenho mais essa coragem, até porque tem aquela coisa de, meu Deus, você vai deixar sua mãe agora, né? Que ela tá com 88 anos. Ok. Então é isso. Isso foi desde 1990, é isso mais ou menos? Sim. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como era a sua relação com a sua mãe antes de 1990, mais ou menos? Nunca foi boa. Nunca foi Nunca. boa. Então não tem nada a ver com esse 90, né? 90 é quando começa a startar o processo da artrite, é isso que eu entendi? Como é que está o processo da artrite e o processo de eu vir morar aqui? Tá. De nós Mas já não voltarmos não era ruim. Então o universo já deu um jeito de fazer você ficar junto para resolver isso. Sim. É isso, né? Pois é. Tá. É só para eu entender. Então, assim, não era. Vamos só validar para todo mundo entender aqui junto comigo. Então, assim, ó. Você já não tinha uma boa relação com a sua mãe, e aí, mais ou menos em 1990, teve a morte do seu pai, começa a startar um processo de uma artrite reumatoide, e você se vê, né, na necessidade, obrigada, de certa maneira, querendo por um lado e por outro tendo que fazer, né? E morar com a sua mãe para cuidar dela. E aí ela sempre muito dependente, e aí foi só aumentando esse processo da artrite. E aí você coloca assim para mim, Gi, que você tem fome de força. E aí você fala, força foi a palavra que veio. Sabe por que foi a palavra que veio? Porque é a única palavra que tinha para vir. Quando a gente fala alguma coisa e não vem outra palavra, é porque não tem outra, né? É o que aí a psicanálise vai chamar de ato falho, é o que vem, né? Ou quando a gente está conversando com alguma pessoa e ao invés de falar o nome dessa pessoa, fala o nome de outra, né? Então a gente vai chamar isso, por que aconteceu isso? Né? Onde que o meu cérebro linka isso? Mesmo que não tenha nada a ver a história, mas ele linka de alguma maneira. Então essa era a única palavra que tinha para vir. Então, pensando nisso, eu vou trazer uma questão, tá? Eu vou falar rápido para ver se te ajuda e ajuda todo mundo que está aqui. Tá? Sim. Porque tem coisas que acontecem. Eu não estou fazendo uma consulta, então eu não tenho como identificar exatamente a data. Porque quando a gente faz a consulta na mesa quantiônica, a gente identifica exatamente as datas, a gente puxa todo o histórico. Às vezes a gente, quando necessário, vai para outra vida para compreender o processo e aí entender esse processo e começar a trabalhar, tanto no trabalho energético, como né, fazendo os tratamentos energéticos, com as mesas, com as harmonizações, com as humanometrias, enfim, com as terapias, terapia taquiônica, enfim, tudo que a gente tem aqui. E também a pessoa ganha consciência, ela começa a trabalhar. Então, enquanto a gente faz o energético, ela vai se trabalhando. Então, eu não tenho como fazer isso aqui agora. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu já contei essa história na internet. Eu vou resumir ela um pouquinho, senão não vai dar tempo. Para tanto você, como todo mundo que está aqui, começar a pensar no que pode ter acontecido lá na infância, tá? Porque existe uma coisa na nossa infância que não dói. Existe uma coisa que não dói. Que quando você pensa nessa coisa, ela não dói, não dá nenhum sentimento. Mas Sim. É uma coisa que a gente lembra com alguma riqueza de detalhes. Então, para você, Gisele, para todo mundo que está aí, tem uma situação que você lembra com riqueza de detalhes, que possivelmente tem a ver com o problema, esse problema principal que você, Gi, vocês que estão aí, tem. E é uma situação, às vezes, boba, mas que a gente lembra, ficou muito marcado, mas ela não tem sentimento. Muito do que está acontecendo na nossa vida está rodando a partir desse movimento. E agora eu vou explicar a minha situação, vou dar o meu exemplo, contar a minha situação, minha dor, minha história, para vocês encontrarem a história de vocês aí, tá? Então, essa é uma aula agora. Quando eu era pequena, eu tinha 6 anos, mais ou menos. A gente estava na praia, né? Eu, meu pai, minha mãe, meus tios,
minhas tias, na verdade, com os namorados ou maridos, minha prima, tava todo mundo. Foi uma viagem que a gente fez super gostosa, que era difícil conseguir unir todo mundo para ir para a praia, aqui em São Paulo. E aí nós fomos. E assim, minha tia tinha um apartamento que era pequenininho e a minha avó tinha uma outra casa que também era pequenininha. Então foi todo mundo e a gente se dividiu entre as duas casas, né? Era um pouquinho longe, mas a gente ia pro apartamento da minha tia, que ficava mais pertinho da praia, passava o dia lá e depois ia para outra casa só para dormir, né? Porque o outro era bem pertinho da praia, dava para ir e voltar a pé. Legal. Então a gente foi para esse apartamento, passamos o dia lá. Eu tinha paixão pela minha avó, pelas minhas tias, pelos meus tios, era pequenininha. E o que aconteceu? Eu queria, tinha a minha tia com o namorado dela, a minha avó, o irmão do namorado dela, né? Que era pequenininho também. Foi para brincar comigo. Ele tinha uns 9 aninhos, eu tinha 6. Mais ou menos isso. E aí, ele foi pra praia comigo. A gente foi pra praia. À noite, eles iam dormir lá na casa que a gente estava. Só que a gente ia de carro, era longe. Aí meu pai e minha mãe iam pra lá, e esse meu tio com a minha tia, aí a minha avó e esse menino iam pra lá também. E a outra parte da família ia ficar no apartamento. E eu ia com eles, porque eu era doida pela minha tia, pelo meu tio, pela minha avó, e tinha o menininho pra brincar. Nesse inteirinho, a minha mãe, o meu pai, a gente foi na feirinha de hippie, e meu pai comprou uma correntinha pra mim. Eu fiquei tão feliz que na hora de voltar, eu mudei e falei que ia com meu pai. E fui embora com meu pai. E eles iam vir na sequência. Já estão vindo já. Então, e a gente foi. Eu sei que lá eu fiquei, tudo. Eu lembro mais ou menos. Eu falava, cadê a tia? Cadê o Renato que queria brincar? Aí minha mãe falou assim, vai ver que eles pararam para tomar um sorvete. Estavam demorando. E aí eu ainda lembro de eu falar assim, eu devia ter ido com eles. Porque se parou para tomar sorvete, né? Na minha cabeça. Eu sei que eu dormi. No outro dia, eu acordei no apartamento da minha tia, não na casa. A gente voltou pro lugar. Nesse lugar que eu voltei, quando eu acordei, eu olhei pro lado, o menininho, que é o irmão do meu tio, que era pequenininho, que tinha ido com a gente só, ele não tinha ninguém na família dele, a não ser o namorado da minha tia, né, o noivo da minha tia. Ele tava com um corte aqui no rosto, pequenininho. E a hora que eu olhei, olhei assim, a minha mãe estava na porta do quarto e minha mãe fez assim, ó. Eu levantei, era um apartamento bem pequenininho, uma kitnet, e ela me levou no banheiro. Eu lembro de cada detalhe daquela conversa daquele banheiro. Ela fechou a porta, me sentou. Eu lembro como era o banheiro, o azulejo, eu lembro tudo. Ela me sentou e ela falou desse jeito. Olha, eu falei, mãe, o que a gente está fazendo aqui? Ela falou, olha, aconteceu uma coisa. O tio bateu o carro, né? E aí eu sabia que minha avó estava lá e minha tia estava lá, né? A avó machucou aqui, fez um corte na testa, mas ela tá bem. A tia machucou o pescoço, cortou, fez um corte no pescoço, mas ela tá bem, né? Mas o tio, ele morreu. Ela falou os nomes, né? Mas não vou colocar. Mas o tio, ele morreu. Quando eu penso nisso, não me dói nada. Eu lembro, assim, eu tenho saudades do meu tio, mas não teve uma dor. Aí eu comecei a chorar e ela falou assim, pode chorar. Não tem. Ela ficou agachadinha, ela foi super doce comigo, bem doce. Assim, acho que eu não sei se eu seria tão delicada da maneira como ela contou, agachou para ficar do meu tamanho, tudo direitinho. E aí, nesse processo, ela falou, pode chorar. Ok. Eu chorei, ela falou, só que vamos fazer o seguinte, o irmão dele tá aqui e não tem ninguém da família dele. Como é que a gente vai contar? O que acontece? O pai, que era o meu pai, que era o melhor amigo desse meu tio que morreu, eles eram amigos da vida, falou, o pai foi para São Paulo para contar para a família do tio, para eles virem para cá para contar pro irmãozinho dele, porque não tem ninguém da família dele. Então, vamos combinar assim? Você chora, mas depois a gente fica firme lá fora até o pai chegar? Falei, tá bom. Ela pôde contar comigo, ela pediu para mim e ela pôde contar. Embora eu fosse uma criança, como eu brinco sempre, eu não era um espiritinho, né? Ela confiou em mim e eu honrei com a confiança. Ok. Beleza. Aí eu não lembro demais. Isso eu lembro com riqueza de detalhes de cada palavra, foi desse jeito.
Tá bom. Passado um tempo, eu não fui no enterro, eu era pequena, aí a gente veio para São Paulo, eu fiquei na casa da minha outra avó, né? Até que. E aí, passado, dentro da minha cabeça, parece que foi uma eternidade. Mas eu acredito que deva ter sido uns 20 dias, mais ou menos, um mês no máximo. Aí eu fui visitar, porque aí minha avó e minha tia voltaram para casa. E aí eles foram me levar lá. E aí, o que eles falaram? Ó, nós vamos lá levar você, mas não vai assustar. E eu pensei assim comigo, ó, lá dentro. Isso depois eu elaborei, depois de bem mais velha. Não vai assustar. Lá dentro da minha cabeça, acho que eu pensei assim, como assim assustar? Minha avó fez um cortezinho aqui e minha tia fez um cortezinho aqui. Quando eu cheguei lá, a minha avó fez um corte daqui a aqui, tava com a cabeça toda careca e fechada. A minha tia foi degolada. Antes tinha o Fusquinha, pra quem é dos mais antigos, o Fusquinha, ele tinha aquele porta-luva que abaixava, que era, e aquilo entrou na garganta dela. Só não rompeu a veia, encostou, mas não rompeu. Porque não era para ir embora mesmo, né? Claro. Então, ela estava toda enfaixada. Quando eu olhei aquilo, claro que eu assustei. Porque dentro da minha estrutura, a minha tia tinha um cortinho. E minha avó, claro que minha mãe não ia falar que minha avó tinha arrancado a cabeça, que minha tia tinha... Lógico, ela foi extremamente delicada, ela não mentiu para mim. Mas quando aquilo aconteceu, a sensação que a criança de 6 anos teve foi uma dor. E essa dor veio porque a minha mãe, na delicadeza, com o maior carinho, eu não faria diferente, me contou de um jeito, só que ela pôde contar, para mim, ela mentiu para mim. E aí aquela dor aconteceu, então ela pôde contar comigo para eu não chorar. Sim. Mas ela não contou comigo para enfrentar aquela dor, porque afinal de contas era a mãe dela e era a irmã dela, era o melhor amigo dela, para eu ajudar ela nessa dor. Então, começou, o que aconteceu na minha história com a minha mãe? Claro que tem coisas que a gente traz, tem mais coisas, mas só para vocês pegarem as pequenas histórias da vida de vocês. E eu lembro dessa situação lá no banheiro como se fosse hoje. Só que não dói nada. Mas começou assim, toda vez que a minha mãe era fofa comigo, na minha estrutura eu pensava, daqui a pouco ela vai me machucar. E então o que eu já fazia? Rebatia. Antes dela me machucar, machuco eu. Então a gente não conseguia fazer as pazes. Porque ela foi a portadora da notícia que me machucou. Ela foi a portadora da notícia, mas não me deu depois a notícia inteira de que tinha machucado muito quando eu cheguei lá. E ela não dividiu a dor dela comigo. Então eu me senti impotente, porque se ela tivesse dividido eu teria dado conta, como eu dei com o menino. Eu me senti traída, que ela mentiu para mim e sempre ficou. Depois de uma fofura, vai vir uma dor. Esse sistema instalou e ó, rodando. Toda vez que a gente tentava fazer as pazes, ela vinha ser doce comigo. Toda vez que ela era doce, internamente, não tinha consciência. Daqui a pouco ela vai me machucar. Então, a gente vivia em guerra. E como o universo vai validando aquilo que a gente tem dentro. E naturalmente, antes dela me machucar, eu machuco. Então, por que eu tô falando? Eu não tô fazendo uma consulta sua. Mas eu tô trazendo essa história, nem sua nem de ninguém aqui, para vocês encontrarem. Tem aí, nessa menina, um ponto, nessa menina lá quando era pequena, alguma coisa que vocês lembram, com alguma riqueza de detalhes e que não necessariamente vai doer. Porque a gente acha que é só o que dói. Não, o processo instala quando a gente está relaxada. Quando a gente está bem tranquilo, ele entra. Você não está não tem como se defender. E aí ele imprime. E aí começa a rodar. Então, pensa dentro da sua estrutura, você, todo mundo que está aqui, o que aconteceu lá, quando era pequena? Uma situação que você olhe
E que aí você vai perceber que roda tudo igual. Então a sua mãe cuidou ou não cuidou de mim, agora eu tenho que cuidar dela. No momento que eu ia fazer xixi, ela, em vez disso, ela riu. Em vez dela limpar, ela me deu para alguém limpar. Essas coisas é muito simples, mas são as coisas que a gente traz, essas questões que startam na nossa vida, até porque a gente já traz questões de outra vida, e aí quando essa pessoa faz, é onde mais dói. Pode ser que outra pessoa tivesse feito e não doía, mas como eu já trago questões, ali instala. E aí a conversa começa a aumentar. O processo energético começa e a gente não consegue entender. Por quê? Que quando eu tenho que cuidar, eu amo a minha mãe, mas quando ela chega perto de mim, isso me irrita. Sei lá. Ou eu amo meu pai, ou meu irmão. E são as dores que a gente entra em angústia, em dor. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Sim. Mas ela foi a causadora da minha dor. Como é que eu posso amar alguém que me machuca? E aí vão ter os estágios. Aí você começa a olhar. Quando você começa a olhar para isso, você começa a estar ficar mais consciente. Então, assim, quando você olha, você já vê o movimento, a sensação acontece, só que eu já sei que é só a minha sensação, que minha mãe, quando é delicada, eu já tenho aquele sentimento. E não é só com a minha mãe, é com todo mundo. Toda aquela pessoa muito fofa comigo, eu passei a minha vida assim. Ah, não tem gente fofa desse jeito aí, não. Pode esperar que daqui a pouco ela vai mostrar quem ela é. Eu passei a vida assim. Sim. Entende? E não é real. É só o que foi Mas, por falado em mim. exemplo, eu até já tinha ouvido você contar essa história e já tinha pensado nessa situação. Legal. Eu fiz terapia por muitos anos, até por conta da instalação da artrite, de ter perdido meu pai, meu marido, enfim. Mas eu não consigo liberar Mas é essa... porque assim, ó, uma coisa que eu ia concluir com você com a artrite. A artrite, você tem que trabalhar. Você está sentindo a energia do mundo, captando tudo e não está tirando de você. Sim. Você precisa sentar e trabalhar espiritualmente. Energeticamente, não só espiritualmente. Não é ir no centro passar pelo tratamento. A possibilidade de você trabalhar energeticamente sozinho, você tem que estar com alguém auxiliando. Então, por exemplo, com algumas situações, por exemplo, energeticamente, a radiestesia é energética, não tem nada de espiritual. Sim. E você Sim. pode trabalhar tranquilamente sozinho, né? Algumas técnicas sim, outras não. Né? Tudo vai depender do caminho que você vai seguir. Não tem um caminho, só um caminho. Né? Eu digo que assim, 5 mais 4 dá 9, não dá? Então, 6 mais 3 também dá. Também dá 9. Vai dar no mesmo lugar, mas cada um de uma maneira. Então, você precisa ir caminhando, estudando, compreendendo e esperando que o caminho vá se abrindo. Então, pode ser que só energeticamente você já tenha um grande alívio. Pode ser que com o trabalho que nem a gente faz dentro do manoterapeuta, existe a apometria convencional, que aí tem que ter equipe. É um processo de desobsessão mais pesado, para trabalhar com energias externas. Mas existe também a humanometria, que é para a pessoa trabalhar em consultório. Sim. Mas aí não vai ter a captação do obsessor. A gente vai trabalhar no que a gente chama de nível, subnível, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, bloco energético. Que não tem nada a ver com o externo, é tudo da pessoa. Então, quando eu trabalho na pessoa, eu não estou acessando. Porque o externo, ele só se agarra nesses blocos que a pessoa tem. Se eu tiro o bloco, ele não tem onde se agarrar. Então, é muito mais efetivo, porque se eu tiro o externo, mas não trabalho esses blocos, entra outro externo. Se eu tiro isso, se eu limpo, e tem processos mais difíceis, outros mais fáceis, depende da história, de tudo que a pessoa plantou, o que ela está colhendo, tudo que ela foi criando, né? Criei, agora toma. Toma que você criou é teu. Agora se vira, mas agora esse negócio está impactando a minha vida. Pois é, mas agora é teu. Temos que resolver isso aí. Temos não, você tem. Então, quando eu ajusto isso, quando vamos nesse trabalho, essa energia externa não tem onde se agarrar. E aí ela pode também pedir auxílio, porque nós estamos aqui para isso, ou então ela vai seguir. Isso dá para fazer de maneira separada, entende? Então vai depender de cada um, de cada pessoa.
né? Porque a sua artrite tem a ver com você sentar e trabalhar. Isso vai aliviar, como a fibromialgia, né? É tudo que fica, está sobrecarregando, fora todo o sobrepeso, porque você tem um corpo para cuidar da sua vida. Só que você agora tem um corpo para cuidar da sua vida, da vida da sua mãe, da vida de tudo que está aqui, de todo o campo energético que você está captando. Andresa, mas todo mundo tem que trabalhar? Se a gente pensar na evolução, sim. Não sei se todo mundo nesta vida, mas o processo evolutivo é o sexto sentido. Temos os 5 bem desenvolvidos, estamos evoluindo o sexto. É a sensibilidade ao todo. E o fato de saber disso aumenta a responsabilidade. Pois é. Só aumenta a responsabilidade. Mas é tão lindo, é tão bom, é tão gostoso. Sim, porque quem doa é quem mais tem que agradecer, porque tem para doar. Exato. Quem tem que agradecer não tecnicamente é quem recebe. Agradece, mas quando eu tenho para doar, eu já tenho que ser de antemão grata por isso. Porque eu tenho para ofertar. E todo mundo tem. Aí é que tá. Você tem também. E uma coisa que você falou até no outro atendimento lá que você estava fazendo da moça, que as pessoas não têm a consciência de que em qualquer momento você está trabalhando a espiritualidade. Né? Em qualquer momento você está lidando com o outro, trocando e recebendo as informações. Por que eu lembrei dessa história para contar agora? Porque eu não tive uma ideia. Eu sou uma ideia. Eu estou a serviço. Então a informação vem, ela fala disso agora, porque é isso que ela e as pessoas que estão aqui possam estar precisando. Não é sobre mim, é sobre o outro. É o servir. E é muito bonito mesmo. Tá bom, Flor? Então é isso. Agradeço tá muito, acabando viu? aqui nosso tempo. Eu que agradeço o carinho e todo mundo aqui que ficou. A gente está chamando devagarzinho, né, gente? Não dá para chamar todo mundo. Eu vou buscando aqui, a gente vai falando. Mas eu espero que a dúvida de um seja a resposta dos outros. Então todos os vídeos são gravados e depois a gente põe na internet, porque ajuda muita gente, né? Sim. Sem egoísmo, com compartilhamento. É assim que a vida vai mudar, é assim que o mundo vai mudar, tá bom? Então beijo, Gi. Beijo, Tchau, tchau. obrigada, Até mais. viu? Tchau.